Oi, gente. Depois do sucesso que foi o meu primeiro curso, o curso sobre a obra e o pensamento de Pierre Bourdieu, né, um referencial teórico que Pierre Bourdieu propôs, eu estou agora lançando meu segundo curso, que foi uma escolha dos alunos, a maioria dos alunos, uma escolha democrática, né? O pessoal que me conhece sabe que eu sou um democrata bastante radical em minha defesa da democracia e na democratização, não é? E eles escolheram que fosse um curso introdutório sobre a obra e o pensamento de Karl Marx. O título, Marx, como talvez você nunca tenha visto, é porque eu vou apresentar, especialmente no pensamento político de Marx, não é? Um pensamento e obras que são fora dos especialistas em Marx, fora daqueles que fazem mestrado e doutorado estudando o pensamento marxista. Eu acredito que a imensa maioria das pessoas vai se surpreender com diversos trechos e diversos textos que nós vamos apresentar às pessoas e que aulas e conteúdo que eu vou trabalhar nas aulas, especialmente na terceira aula, né? Bem, quem eu sou? Eu sou André Teixeira Jacobino, eu sou mestre em História Social, licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal da Bahia, mestre em História Social também pela Universidade Federal da Bahia no programa de pós-graduação em História e doutor em Saúde Pública no Instituto de Saúde Coletiva, que é uma entidade nível 7 da CAPES, né, a maior titulação que há. É uma honra para mim ter feito meu doutorado no Instituto de Saúde Coletiva e eu estudei no meu doutorado a relação entre a reforma sanitária brasileira e partidos de matriz marxista, o que me levou à leitura de Rosa Luxemburgo, de Lenin e do próprio Marx, né? De textos marxistas ao longo do curso antes e depois dele também, o que me leva a fazer esse curso introdutório sobre a obra de Marx. Não é? As aulas vão acontecer às terças-feiras, das 7 às 9 horas da noite. O curso vai acontecer em maio. O primeiro encontro vai ser 15 de maio. Mas eu peço para as pessoas não esperarem até os últimos dias para se inscrever por uma variedade de motivos. Você só pode usar o boleto e você só pode dividir o pagamento se você fizer isso cedo. Se você deixar para a última semana, isso cria uma série de limitações e você acaba não podendo. Além disso, as vagas no curso são limitadas. Se você deixar para a última semana, existe a possibilidade das vagas se esgotarem e você acabar, eu queria fazer, mas acabei não conseguindo entrar. Inclusive, tiveram algumas pessoas que entraram em contato comigo depois do curso de Bourdieu, já ter encerrado as inscrições, dizendo que queriam fazer. Eu até tentei acomodar de alguma forma, mas não é a mesma coisa de você fazer com as aulas que são ao vivo e ficam gravadas. Isso é importante dizer, as aulas, embora elas sejam ao vivo e eu tenho encontro aos sábados para tirar dúvida, tudo fica gravado. Eu disponibilizo para as pessoas que se inscreveram as aulas e aí as pessoas elas podem reassistir as aulas ou assistir em um horário diferente caso ela não possa ter assistido nesses dias, né? No dia 18, no dia 25, no dia 1º e no dia 8 de junho. Né? Começa em maio e termina em junho o curso. Né? Aqui tem o preço do curso. Como eu disse, o curso ele tem possibilidade de você dividir até em 12 vezes, né? No cartão, que você pode pagar no boleto nesse momento, mas tem um determinado momento que eles limitam esse tipo de cobrança. Então fiquem de olho nessas questões, não é? Ele vai ser composto por 4 aulas e mais 4 encontros opcionais para tirar dúvida pela plataforma Simpla, né? Ele visa contribuir para a pessoa, de forma introdutória, para a pessoa compreender o pensamento tanto econômico quanto político do Karl Marx, né? E muitos aspectos que são tratados dentro do senso comum de forma equivocada sobre a obra de Marx. Tem muitas simplificações sobre Marx que existem que não são procedentes, tanto do ponto de vista do pensamento econômico de Marx, simplificam achando que ele ignoraria a dimensão dos indivíduos, a leitura do 18 Brumário de Luiz Bonaparte acaba completamente com essa visão. Mas, enfim, e tem visões simplificadoras do pensamento político de Marx, como se o pensamento político de Marx tivesse ficado congelado no Manifesto Comunista de 1848, quando, na verdade, Marx modificou muito sua forma de pensar a política ao longo do tempo, e eu vou demonstrar isso através de textos e citações. Vocês vão perceber o próprio Marx admitindo que mudou de ideia sobre uma série de temas, e que tem um pensamento complexo e que não é tão simples assim.
não é? Para as pessoas acharem que sabem exatamente o que é o pensamento de Marx, tirando especialistas marxistas, tirando gente que estudou Marx no mestrado e no doutorado. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que forem fazer esse curso vão se surpreender muito com certos textos que não são tão lidos e tão conhecidos sobre a obra de Marx. É claro que os especialistas, daquelas pessoas que dedicam a vida à leitura da obra de Marx, essas pessoas já conhecem Guerra Civil na França, crítica ao programa de Gotha, né? Então essas pessoas talvez não se surpreendam tanto porque já são familiarizadas com muitos desses textos, né? A primeira aula vai ser uma apresentação do pensamento de Marx, né, principais ideias e obras, aspectos centrais de sua contribuição e contra o que ele se confrontou na sua época, no início da sua trajetória. Então eu vou falar um pouco sobre as obras do jovem Marx, não é, da primeira fase do pensamento filosófico, político e econômico de Karl Marx. A segunda aula vai trazer os principais conceitos marxistas que estão vivos e podem ser articulados para compreender a atualidade e a crise do capitalismo no século XXI. Então essa aula, ela traz os conceitos de Marx, pode até comentar algum tipo de evolução que aconteceu com o conceito com outros autores da tradição marxista, mas vai também conectar esses conceitos a reflexões de uma análise da atualidade, do momento atual, não é? Porque e essa é uma dimensão que eu aprendi na história, que você interroga o passado, que você vai a uma fonte, não é, como os textos de Marx, não para responder apenas as questões do século XIX, que foi o século que ele analisou, e que é aquilo que ele, de fato, estudou, mas sim ver o que é que naqueles conceitos, o que é que naquelas ideias contribuem para a reflexão atual e, obviamente, não podem ser transplantados daquela época para atual, porque isso seria anacronismo, mas sim ver o que é que se mantém atual, o que é que se mantém relevante desses conceitos, não é? E uma teoria é um conjunto articulado de conceitos, é importante a gente analisar essa relação, não é? A terceira aula, que é a aula que eu acho que tem um certo destaque maior, eu vou concentrar nessa aula, embora eu possa falar sobre isso em outras aulas, alguns detalhes, né? E nos encontros aos sábados, caso a aula não dê tempo suficiente de trabalhar todos esses aspectos, mas eu vou concentrar uma reflexão sobre o pensamento político de Marx, vendo qual era o pensamento político dele na época do Manifesto Comunista, que é muito lido, não é? Mas é de 48, e qual é o pensamento político dele já anos depois, na década de 70 do século XIX, especialmente pós a Comuna de Paris, quando o pensamento político dele passou por várias transformações. E em que direção foram essas transformações? Eu analiso isso na terceira aula. A quarta aula já é uma aula em que eu pego autores recentes e atuais que buscam articular o pensamento de Marx em uma proposta para o século XXI, como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Richard Wolff, entre outros, né? Inclusive o Richard Wolff tem um canal aqui no YouTube, Democracy at Work, né, que é um canal bem interessante, recomendo que as pessoas conheçam. O curso vai fornecer recomendações de textos por e-mail que podem auxiliar na compreensão das aulas, mas as aulas se bastam em si. Claro que um aproveitamento que eu diria mais interessante do curso vai se dar através da leitura desses textos. Vale a pena dizer que eu vou usar uma metodologia peculiar em que eu vou dar a aula primeiro e sugerir que vocês leiam textos sobre aquela aula depois, no intervalo entre a aula e o encontro ao sábado, para no sábado a gente ter a discussão. Por que essa metodologia? Porque aí a aula ela vai fornecer uma base para facilitar a leitura e a compreensão do texto, porque eu estou trabalhando com um público diversificado e estou propondo esse curso para qualquer pessoa que tenha interesse em compreender o pensamento de Marx e ampliar a sua compreensão sobre o pensamento de Marx. E a ideia da aula é fornecer uma base para o texto. Aí a pessoa, durante a semana, lê esse texto, se tiver vontade, claro, eu recomendo que leia, e aí chega no sábado e nós temos uma conversa sobre o texto, tirando dúvidas, refletindo sobre aspectos do tema, do texto, analisando e tentando ir em maior profundidade, dialogando com os alunos, não é? Essa é uma metodologia que eu estou propondo que deu muito certo
no curso de Bourdieu, né? O aproveitamento dos alunos foi muito bom. Imagino que vocês vão ver até alguns dos alunos fazendo comentários aqui abaixo do vídeo, não é? Era basicamente isso, né? O curso, as inscrições vão ficar disponíveis aí até o mês que vem, mas eu recomendo que as pessoas que tenham interesse se inscrevam o mais rápido possível, porque tem limite de vagas e porque tem restrições de forma de pagamento quando chega muito perto da hora da inscrição no curso, né? Eles limitam, eles tiram boleto. Se você deixar para a última hora, você não vai poder pagar no boleto, porque eles retiram, o Simpla retira essa possibilidade. O curso é ministrado via uma chamada do Zoom, e mais detalhes e informações serão sempre dados por um grupo de e-mails que é formado no início do curso. A experiência de lecionar sobre Bourdieu foi maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer à minha primeira turma, que foi assim incrível. Inclusive para essa turma agora, eu tenho um aluno que se chama Karl Marx Carvalho, que já disse que vai fazer esse curso e que já conseguiu, eu quero até agradecer a ele, porque já conseguiu novas pessoas para o curso, e quero agradecer a todas as pessoas do primeiro curso que venham a fazer esse, ou que divulguem o curso e consigam mais pessoas para esse curso. Inclusive você, que por acaso não vai fazer o curso por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, ou por qualquer outro motivo, mas se você conhece uma pessoa na sua vida que você acha que deveria fazer o curso, que poderia aproveitar e se beneficiaria do curso, tente convencer essa pessoa a fazer o curso, né? A gente vai gostar muito de ter a presença dessas pessoas e expandir a nossa sala de aula virtual, que tem sido uma experiência maravilhosa para mim como professor, durante essa pandemia, poder estar desenvolvendo aulas dessa maneira. Eu quero agradecer muito a todos os meus inscritos e o pessoal que vem divulgando o meu trabalho e dizer que até o momento das aulas. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.